Tu lembra do meio atacante Alisson Farias, aquele que no Campeonato Gaúcho de 2016 começou a ganhar destaque com o Internacional? Ele e Andrigo, inclusive, faziam uma boa dupla, não só na base, mas também no profissional. Mas logo depois disso começou a perder oportunidades, principalmente com o rebaixamento do Inter para a segunda divisão. O jogador, que inclusive teve passagens pela seleção brasileira sub-17 e hoje está jogando no futebol completamente alternativo, ainda a seus 29 anos de idade. No vídeo de hoje eu quero te falar por onde anda Alisson Farias. Mas antes, não esquece de seguir aqui se tu ainda não seguiu e também já deixar o teu gostei nesse vídeo. E obviamente, deixar nos comentários qual é o próximo jogador que tu quer ver aqui no canal, que certamente eu vou estar cumprindo o teu desejo, tá bom? Para começar falando do Alisson Farias, a gente tem que trazer esse histórico dele e de como que ele também era tido como um dos jogadores que naquela época tinha uma projeção muito boa na base do Inter. Como eu te falei, foram 8 jogos dentro da seleção brasileira sub-17. O sub-17 e o sub-20 do Alisson Farias, inclusive, eles começaram de maneira muito rápida, muito longeva também, se a gente for considerar, porque ele ficou bastante tempo na seleção brasileira e dentro do sub-17 e sub-20 ele foi muito rápido. Tanto que ele sobe para o profissional ainda em 2016, em 2015 ele já recebe algumas oportunidades ainda sem jogar. Mas exatamente a primeira partida que ele tem pelo Internacional é no comecinho de 2016, ali onde ele começa a ganhar mais oportunidades naquele campeonato gaúcho. O Inter, inclusive, naquele momento se consagra campeão gaúcho, mesmo sendo rebaixado no final do ano. Mas com o rebaixamento, a partir daí diversos jogadores da base pararam de ser utilizados. No caso do Andrigo, já fiz um vídeo aqui falando do Andrigo, inclusive, que foi esse com muito mais projeção que o Alisson Farias, mas que também parou de ser utilizado, e depois disso aconteceu uma receita do Inter que aconteceu com diversos jogadores da base. Começaram diversos empréstimos. O primeiro foi o empréstimo para o Estoril da Praia, que era um time na época que jogava a primeira divisão do Campeonato Português. Depois, ele foi emprestado para o Criciúma, depois para o Brasil de Pelotas, depois para o Curitiba, para o Sport, para o CRB, para o Vitória, para Chapecoense e em 2024 para o CSA. Até então, todos os clubes que disputavam ali a Série B do Campeonato Brasileiro, literalmente todos jogavam a Série B. Porém, depois disso, agora na metade de 2024, a gente está falando do dia 5 de setembro, quando ele sai do CSA, a partir daí que ele toma uma decisão diferente na carreira dele. Porque o Alisson Farias, a partir daí, ainda com seus 29 anos e com todas essas rodagens em clubes da Série B que eu citei, ele toma uma decisão de jogar também no futebol alternativo. Igual o Andrigo, que querendo ou não tá tendo um destaque importante lá pelo futebol japonês. Só que o Alisson Farias ainda mais alternativa esse mercado que ele escolheu. Por quê? Ele escolhe o mercado do Vietnã. Ele foi jogar a primeira divisão do campeonato vietnamita pela equipe que é uma das principais, que é o Binh. Acredito que seja assim a pronúncia por parte desse clube. E desde setembro do ano passado, ele vem jogando por lá, vai fazer daqui a pouco já uma temporada que ele tá por lá. E nesse momento ele tem, na atual competição, em 20 jogos, ele tem, dos 20 jogos possíveis, ele atuou em 15, fez 4 gols e deu 2 assistências. Números interessantes para um jogador que jogava muito pela ponta, mas também jogava ali como uma espécie de meia. E jogando desde a base do Inter, com toda a projeção que se tinha, ainda assim não foi aquele jogador que todos os colorados esperavam. O Alisson Farias acabou tendo o mesmo final do Andrigo. Primeiro, com muitos empréstimos, o que já começa a ser um primeiro sinal de alerta que tu não vai ser mais aquele grande jogador. E depois disso, escolhe, querendo ou não, ir para uma liga alternativa. Essa liga, agora bem mais alternativa, que foi a Liga do Vietnã, mas que pelo menos lá ele está se destacando e está sendo uma das principais clubes, uma das principais jogadores da equipe lá do Binh. E aí, qual jogador, na verdade, tu gostaria de ver no próximo vídeo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Não esquece também de deixar o teu gostei e se inscrever aqui no canal do VarFoot, que é um canal que está começando agora, que vai falar sobre o futebol brasileiro e fazendo sempre aquela grande pergunta. Aquele jogador que ficou na tua lembrança, que teve um começo meteórico e depois acabou sumindo. Por onde anda?
Nesse vídeo foi o Alisson Farias, no próximo quem sabe qual que pode ser, tá? Grande abraço, valeu!